Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11. Mesmo assentados, mas com reverência, acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus bendito, nós te louvamos, agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, nesse momento diante da tua palavra que foi lida, que será exposta. Deus, que seja para a nossa edificação, que seja para o nosso crescimento, que seja para a transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, mas mudados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, animados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A amizade entre os amigos de Jesus é diferente de qualquer outra amizade. Deveria ser experiência normal dentro da igreja. O fato disso ser tão raro em nossas congregações é uma manifestação de como a igreja tem fracassado como um todo em viver segundo o propósito do seu fundador. Onde essa amizade é experimentada, além das barreiras de raça, nacionalidade e de idiomas serem quebradas, é uma evidência das mais convincentes da atividade contínua de Jesus entre os homens. Essas palavras de Stephen Neill, um bispo anglicano do século passado, mostram como viver um relacionamento entre irmãos no meio da igreja do povo de Deus é um privilégio. E é algo que não tem comparação com outros tipos de amizade. Mas é muito triste a gente perceber que tem sido cada vez mais raro, como é difícil construirmos amizade, vivermos esse tipo de amizade dentro da igreja. Como ele bem coloca aqui, o próprio Jesus, na verdade, falou isso. Não há testemunho mais forte para o mundo lá fora de que Jesus foi enviado, de que Jesus esteve entre nós, de que Ele é Filho de Deus, de que Ele é Salvador, do que quando a igreja vive em união. Mas quando a igreja não vive nesse propósito, é um grande escândalo. Não somente para o Senhor, um grande escândalo para a sociedade. Existe uma tensão entre aquilo que é ideal, viver esse relacionamento, essa união que o Senhor mesmo formou e estabeleceu, e a realidade. Entre aquilo que é ideal e aquilo que é vivido, muitas vezes existe um grande abismo. E isso não é somente realidade nossa. Na época de Paulo, da igreja aqui de Filipos, eles já estavam experimentando isso. Problemas de divisão dentro da igreja, de inimizade. E Paulo então escreve
exortando esses irmãos com relação a isso, e no capítulo 2 a gente percebe isso aqui de forma bem enfática. Nos últimos 2 domingos nós trabalhamos no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, e a gente viu que essa era uma igreja muito querida por Paulo. Paulo tinha um amor, um carinho muito grande por esses irmãos. A gente viu que essa era uma igreja que era elogiável no sentido do envolvimento missionário. Foi uma igreja que apoiou o apóstolo Paulo, contribuiu financeiramente, intercedendo, com mão de obra também para a obra missionária. Paulo também, no capítulo 1, apesar de todos esses elogios, começou a mostrar uma preocupação com essa igreja relacionada a esses problemas de desunião, de contendas, de relacionamentos. E ele termina o capítulo 1 justamente chamando a atenção para que esses irmãos estivessem unidos em prol do evangelho, firmes em um só espírito, como uma só alma, no verso 27. E aí no capítulo 2, no texto que nós lemos, ele vai trabalhar de forma mais clara esse tema da unidade, da comunhão, da humildade. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente tem a tendência de se preocupar mais como a gente trata aqueles que estão lá fora, trata bem os de fora, se preocupa com os de fora, e a gente se esquece de tratar bem aqueles que estão aqui dentro. A gente se esquece de tratar bem aqueles que são família, aqueles que estão próximos, aqueles que estão do nosso lado. Eu não posso cair nesse erro, a nossa igreja não pode cair nesse erro, a igreja de Filipos não podia cair nesse erro, e é por isso que Paulo aqui nessa carta traz essa exortação, chamando esses irmãos, chamando essa igreja a reparar essas brechas, a olhar com cuidado para aqueles que estão dentro da igreja, para que não haja contendas, para que não haja divisão, mas para que haja união, unidade, humildade, comunhão entre o povo de Deus. Entendendo que essa exortação que ele faz aqui, para viver em unidade e cultivar a unidade, é inerente àqueles que estão em Cristo Jesus. E que isso deve ser feito por causa da obra do próprio Cristo que aponta nessa direção. Então é nesses termos que nós vamos expor esse texto, mostrando que aqueles que estão em Cristo devem viver em unidade, cultivar essa unidade, porque aquilo que o próprio Cristo fez aponta nessa direção. Então vejamos primeiro, aqueles que estão em Cristo devem viver em unidade e humildade, verso 1 a verso 5. Paulo começa o texto lembrando a esses irmãos quem eles são, qual é a posição deles. Eles estão em Cristo, eles são crentes, eles temem ao Senhor. E é por isso que ele começa o texto dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Irmãos, essa expressão "se", diferente do que a gente poderia ter na nossa língua portuguesa, como se fosse uma questão de possibilidade, na verdade é uma afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui. Na verdade, a melhor tradução aqui para nós seria: já que existe exortação em Jesus Cristo, já que existe consolação de amor, já que vocês experimentam a misericórdia de Deus, já que vocês têm isso, vivam dessa forma. Se vocês são crentes, se vocês conhecem a Deus, se vocês foram alcançados pelo Evangelho, se vocês estão unidos a Cristo, é assim que se espera que vocês vivam. E como é que eles deveriam viver? Paulo vai falar no verso 2, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem na mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Já que vocês participam de todas as experiências do Evangelho, que vocês foram alcançados pelo Evangelho como eu fui, completem a minha alegria. E não é que Paulo não fosse alegre com essa igreja, pelo contrário, Paulo vai dizer lá no final que essa igreja era coroa e alegria dele. Não é que Paulo não se alegrasse com esses irmãos, não tivesse motivos para se alegrar com eles, mas é como se tivesse faltando ainda alguma coisa para essa alegria ser completa. E essa construção aqui dá a ideia de que isso não é feito apenas em um momento, é feito continuamente, estejam sempre completando a minha alegria. E o que é que ia deixar o coração do apóstolo alegre? Que esses irmãos vivessem em unidade,
que esses irmãos vivessem em comunhão, que esses irmãos estivessem mais unidos. E, meus queridos, quem aqui é pai e tem mais de um filho, sabe que se tem uma coisa que agrada o coração de um pai, é quando os filhos estão unidos. É quando há união, comunhão entre a família, entre os filhos. Era isso que ia trazer alegria para o apóstolo. Isso ia trazer muito mais alegria ao coração do nosso Deus. Quando os seus filhos vivem em união, vivem em comunhão, vivem juntos, no mesmo propósito, na mesma alma, no mesmo sentimento, isso alegra o coração do nosso Deus. Isso alegra o coração do nosso Pai. E como é que essa união ela é vista na prática? Como a gente pode vivenciar essa união? Ele vai responder, primeiro, tenha o mesmo pensamento. Paulo não está dizendo aqui que nós temos que ser todos iguais, no sentido de que a gente tem que ter o mesmo gosto. Não, a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos gostos pessoais, nós temos um só pensamento. Nós temos um só objetivo, a glória de Deus, o Evangelho. E isso precisa sobressair acima de qualquer preferência pessoal. Isso precisa sobressair acima de qualquer pensamento de time de futebol, de política, de gosto de comida, de raça, de cor. Meus irmãos, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento nós devemos ter. O mesmo alvo, o mesmo objetivo. O exemplo que eu dei ontem a respeito do casamento, o marido e a mulher, eles não estão competindo, eles estão um do lado do outro, estão do mesmo lado. Meus irmãos, na igreja a gente está do mesmo lado também. Nós não somos inimigos. A nossa luta, a nossa batalha, o nosso propósito é um só. A gente tem que estar junto. A gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter essa união, esse sentido, essa direção, porque quando a gente começa a ter pensamentos diferentes do que é prioridade, começa a haver divisão no nosso meio. É o meu gosto, é a minha vontade, eu quero assim, eu já não quero desse jeito. E divisões, brechas vão surgindo no meio da igreja. Paulo fala também sobre ter o mesmo amor. O amor é o elo que mantém a nossa unidade. É amar com o amor com que nós fomos amados por Cristo. Ele nos amou primeiro e porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar. Um amor sem medida, um amor sem limite. Um amor que oferece a outra face. Um amor que perdoa 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Um amor que está disposto a recomeçar. Um amor que está disposto a caminhar com aqueles que são mais difíceis, com aqueles que têm mais fragilidade. Nós fomos chamados a ter esse mesmo amor. O mesmo amor que me alcançou foi o amor que alcançou vocês. Nós somos unidos por esse elo, um elo de amor do nosso Deus. Tenham esse mesmo amor. Paulo vai dizer também, sejam unidos de alma. Compartilhem o mesmo coração, a mesma paixão, o mesmo compromisso. Tenham o mesmo sentimento. Não façam as coisas simplesmente porque tem que fazer. Façam com alegria, façam com disposição. Envolvam-se uns com os outros. Paulo vai nos exortando aqui o que a gente tem que fazer. O mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma alma, o mesmo sentimento, mas ele sabe que isso é difícil. Ele sabe que existem algumas barreiras que impedem a gente de viver e colocar em prática essas questões que nos unem. E é por isso que ele começa a dizer, então, no verso 3, no verso 4, aquilo que a gente tem que deixar de lado, aquilo que a gente tem que abandonar. E é por isso que ele vai nos mostrar aqui, façam por humildade. Abandonem as pretensões de vocês. Abandone o orgulho de vocês. Façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E é interessante Paulo falar sobre humildade aqui, nesse contexto, em que para os gregos, na verdade, humildade era sinônimo de fraqueza, não era virtude.
Era sinônimo de servilismo. Pessoas fracas, pessoas indignas eram consideradas humildes. Mas no Evangelho é diferente. No Evangelho não há espaço para vaidade. No Evangelho não há espaço para orgulho, porque, na verdade, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, ao vaidoso. Mas Ele se alegra, Ele dá graça àquele que tem um coração humilde, àquele que reconhece quem Ele é. E é interessante que a definição de humildade não é simplesmente uma pessoa que tem, né, uma condição financeira mais baixa, não é você se considerar um lixo, ninguém. Humildade é você ter a correta percepção de quem você é. Isso é humildade. É saber quem você é. É saber o seu lugar. E o Evangelho nos coloca no nosso lugar. Nos coloca no lugar de que nem a gente é a ralé, o lixo que deve ser excluído, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dignidade no Senhor, Ele nos fez assim. Mas também não nos coloca lá em cima, nós não somos o suprassumo. Nós não somos aqueles que estão acima dos outros, por cima da carne seca, como se diz, né? Porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Nós, sem o Senhor, estamos perdidos. Então o Evangelho nos coloca no nosso devido lugar. Nem somos pessoas que não têm valor, nem estamos lá em cima também, não. Nós estamos aqui. Precisamos ter uma correta percepção de quem nós somos. Isso é humildade. E eu nem estou acima do meu irmão, nem estou abaixo do meu irmão. Nós somos iguais. E precisamos tratar o outro aqui com humildade, ter esse sentimento de humildade. A gente vê o próprio Paulo se colocando nesse lugar. E muitas vezes, né, ele nos fala aqui, considerando os outros superiores a nós mesmos. Ele fala que ele era o principal dos pecadores, que ele era o menor dos apóstolos. Ele tinha esse sentimento, ele tinha esse reconhecimento, ele tinha essa humildade. Porque é muito fácil, a gente tem muito mais a tendência de querer se encher do que se esvaziar. E Paulo fala, façam tudo por humildade, considerando os outros superiores a você mesmo, não tendo em mente o que é propriamente seu, mas se preocupando com o outro, com a dor do outro. Aqui a gente tem uma das descrições mais práticas da vida cristã. Porque unidade e humildade se manifestam quando a gente deixa de viver para nós mesmos. Quando a gente para de se preocupar só com o nosso umbigo. E a gente olha para o outro. A gente olha para quem está do nosso lado. A gente olha para quem está precisando. Quando a gente luta as lutas dos nossos irmãos. Quando a gente carrega os fardos uns dos outros. Quando a gente celebra as alegrias, chora as tristezas. Quando a gente para de se perguntar o que é que eu quero, qual é a minha vontade, qual é o meu desejo. E a gente tem agora um coração, na verdade, disposto a ajudar, a servir, a ser suporte para o outro. Essa é a vida que Cristo conquistou para a gente. Uma vida não para nós mesmos, mas uma vida para ser vivida unido com o outro e para o outro. E, meus irmãos, quando a gente olha para isso aqui, a pergunta que fica nessa sessão é: será que eu tenho vivido dessa forma? Será que nós temos vivido dessa forma? Se eu já estou em Cristo, se eu conheço a Cristo, se eu conheço o Evangelho, se eu fui transformado pelo Evangelho, é desse jeito que eu estou vivendo? Ou talvez uma pergunta ainda mais séria: se eu não estou vivendo assim, será que é porque isso não faz parte da minha vida? Será porque eu não estou ainda unido a Cristo? Eu não nasci de novo. Não fui transformado pelo Evangelho. Isso deve nos levar a esse lugar de reflexão, irmãos, de autoanálise, de pedir que o Senhor sonde os nossos corações. Porque aquele que está em Cristo, aquele que conhece o Evangelho,
aquele que experimenta o amor de Deus, aquele que foi alvo da misericórdia e da graça do Senhor, é desse jeito que ele tem que viver. Um padrão elevadíssimo, não é verdade? Mas quantas vezes nós falhamos nesse padrão e nesse propósito? Mas graças a Deus o texto não termina aí. Nós temos uma solução para isso. E a gente vê isso na segunda parte, do verso 5 até o verso 11. Aqueles que estão em Cristo devem ter o mesmo pensamento dele. Deve ter o mesmo sentimento que ele teve. Deve ter a mesma mente que ele teve. É o que a gente vê do verso 5 ao verso 11. Essa é uma das passagens mais belas, profundas, densas de toda a Escritura. Uma verdadeira canção, porque na nossa estrutura aqui da ARA, na de vocês, se alguém tiver NVI, na NVI ela coloca em forma aí de poema. Isso aqui era uma canção. Era uma canção que muito possivelmente era cantada pelos primeiros cristãos. Uma canção inspirada, que fala a respeito da humilhação de Jesus e da exaltação de Jesus. E é interessante que, depois de tratar aqui sobre como esses irmãos deveriam viver em unidade, deixando o orgulho de lado, a vaidade de lado, sendo humildes, Paulo vai falar aqui sobre Jesus. Um dos principais textos que fala a respeito da encarnação de Jesus, da humanidade de Jesus, da obra de Cristo. E é interessante a gente pensar nisso, né? Ele vai de um para o outro. E é justamente porque, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente é que a solução para a gente viver em unidade, a solução para a gente quebrar o egoísmo do nosso coração, o orgulho, a vaidade, a soberba, é Jesus. A solução para que a gente experimente isso de verdade no nosso meio é o Senhor. É Jesus Cristo. E é interessante isso daqui, porque a gente precisa compreender que Jesus aqui, ele está sendo colocado não somente como um exemplo de como a gente tem que viver. Nós devemos sim ser imitadores de Jesus. Paulo fala isso, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas, meus irmãos, Jesus é muito mais do que um exemplo que tem que ser seguido. Porque se só ficasse nisso, que coisa pesada ia ser. Como a gente faria em imitar Jesus? Como a gente faria em seguir o exemplo de Jesus? Mas Jesus não é somente um exemplo, aquele em quem nós temos que nos espelhar e buscar viver como ele viveu, como ele andou. Mas ele é a fonte de poder para que a gente viva desse jeito. Porque ele viveu em humildade, porque ele viveu em obediência, em submissão, porque ele viveu uma vida perfeita, nós somos hoje capazes de viver desse jeito, por causa da obra dele. O que ele fez não é somente exemplo, o que ele fez é fonte de poder para que a gente viva dessa forma. E para demonstrar isso, essa verdade, Paulo vai mostrar aqui a trajetória do Filho de Deus. E ele começa mostrando quem Jesus é. O texto diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Meu querido, antes de Jesus nascer em Belém, antes de uma forma sobrenatural e miraculosa, Maria ficar grávida de Jesus, Cristo já existia eternamente. Cristo sempre existiu. Ele não passou a existir em um momento. Ele é desde toda a eternidade. Jesus é coeterno como o Pai e como o Espírito Santo. Ele não se tornou Deus em algum momento. Jesus sempre foi Deus. E Paulo destaca algo extraordinário aqui, que embora ele possuísse todos os privilégios, todos os direitos da divindade, Cristo não se apegou a isso de forma egoísta. Jesus não usou a sua posição para autopromoção, nem buscou seus próprios interesses, pelo contrário. O que a gente vê no ministério de Jesus é alguém completamente submisso ao Pai,
a ponto de falar que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou em obediência ao meu Pai. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se humilhou. E se prestar atenção aqui, a gente vê a construção também mostrando que Jesus não foi forçado para isso. No conselho da Trindade, ele não foi empurrado para fazer isso, não. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou servo, ele voluntariamente se entregou. Veja que coisa gloriosa. Paulo vai continuar descrevendo. Ele a si mesmo se esvaziou. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus nesse momento, não. Em nenhum momento Jesus abandonou a sua natureza divina. E aqui é o que na teologia a gente chama de que Jesus possui uma dupla natureza, passou a possuir uma dupla natureza. Ele era plenamente Deus e era plenamente homem. De forma misteriosa, muitas vezes a gente lê e dá um nó na cabeça como é que isso funciona. É difícil realmente de entender algumas vezes. Mas, meus irmãos, o fato da gente não entender perfeitamente não quer dizer que não seja verdade. E não quer dizer que a gente tenha que descartar isso. Mas ele se encarnou, ele se esvaziou. E não terminou na encarnação essa humilhação de Jesus. Ele diz que assumiu forma de servo. Jesus veio para servir. O Rei dos Reis, aquele que era desde toda a eternidade, se tornou um servo, se tornou um escravo. Lavou o pé dos seus discípulos, foi obediente, se submeteu e até a cruz, até as últimas consequências, ele foi obediente, ele serviu. Meus irmãos, ter a mente de Jesus é a gente abandonar a lógica de que o nosso nome tem que aparecer, de que a gente tem que ser servido, que a mentalidade tem que ser venha a nós, não. Ter a mente de Cristo é ter uma mente de servo, de gente que sabe que o sentido da sua existência é servir a Deus e servir ao próximo. É parar de viver para si mesmo, é viver para a glória de Deus, para o bem, para o amor daquele que está ao nosso lado. E Paulo fala aqui o ponto mais profundo, mais alto dessa humilhação. Ele vai dizer que Cristo se humilhou, tornou obediente até a morte e morte de cruz. Voluntariamente, como eu disse, Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele não foi empurrado para lá, ele não foi arrastado para lá, ele não foi contra a sua vontade. Ele foi em obediência, ele foi em submissão. Morrer naquela cruz, se entregar naquela cruz. O Filho de Deus sofreu a maior das humilhações para que fôssemos reconciliados com Deus, para que fôssemos resgatados, para que fôssemos libertos do nosso pecado, para que hoje pudéssemos ser filhos de Deus também. Jesus teve que sofrer, Jesus teve que se humilhar, Jesus teve que se entregar, Jesus se entregou no nosso lugar. Por isso, irmãos, a humilhação de Jesus, e muitas vezes a gente foca simplesmente no fato de que ele se tornou homem, mas a humilhação de Jesus é muito mais do que simplesmente ele se tornou homem. Como disse o pastor Heber Campos, a verdadeira humilhação de Jesus consistiu em que ele, sendo o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, ele assumiu a condição de servo. Ele, sendo o legislador, o criador de todas as leis do universo, ele se submeteu à própria lei, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se tornou servo e veio debaixo da lei para nos salvar. Que humilhação Jesus passou por mim e por você. Que entrega ele fez por mim e por você. Aquele que era o Senhor assumiu condição de servo. Aquele que é o digno de toda honra se submeteu à rejeição, ao sofrimento. Abriu mão dos seus direitos por causa de mim, por causa de você. Mas o texto não termina aqui na cruz.
Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aqui a gente precisa corrigir um equívoco, uma leitura que muitos fazem. No sentido de que alguns falam assim, então eu preciso me humilhar e eu vou ser exaltado. Assim como Jesus, eu vou servir, eu vou me entregar, mas a minha vitória vai chegar. Quase um sabor de mel. Mas a ideia aqui não é essa, irmãos. A ideia aqui não é essa. Na verdade, a construção e o que o apóstolo Paulo traz aqui para a gente é que só existe um nome que tem que sobressair. Só existe um que é digno de louvor, de honra e de adoração. Quantos passam a vida tentando construir um nome para si? Um nome que seja louvado, um nome que seja reconhecido, um nome que seja aplaudido. Querem construir Babéis. Mas, meu irmão, só há um que merece todo louvor, toda honra e toda adoração. E esse alguém é Jesus. Nós estamos aqui na igreja, servimos aqui na igreja, não para que o nosso nome apareça, mas para que Ele seja glorificado. Nós vivemos e servimos na sociedade, não para que o nosso nome apareça, mas para que Ele seja glorificado através da nossa vida, porque somente Ele merece todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E um dia todos hão de se dobrar e reconhecer essa verdade. Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, ser um discípulo de Jesus não é um esforço simplesmente da gente imitar aquilo que Ele fez, de viver como Ele viveu. É entender que se a gente está unido a Ele, fomos crucificados com Ele, seremos ressuscitados com Ele e reinaremos com Ele também. É entender que se Ele morreu e ressuscitou e está exaltado, porque Ele se humilhou por nós, Ele se entregou por nós, nós devemos trilhar esse mesmo caminho de obediência, de submissão, de obediência ao Pai. Mas não somente a isso. Quando a nossa esperança está no Senhor, quando a nossa confiança está em Jesus, quando Ele aplica em nós essa obra maravilhosa, Ele nos capacita a viver desse jeito. Ele nos sustenta a viver desse jeito. Ele nos conduz a viver desse jeito. E é por isso, como falei ontem aqui também, o Evangelho não é somente a porta de entrada para você se tornar um cristão. O Evangelho é seu alimento diário. O Evangelho vai te lembrar todos os dias o que Jesus fez por você, qual caminho você tem que seguir. E o poder que você precisa para viver desse jeito é através do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar, o poder de Deus para transformar as nossas vidas a cada dia. A solução para a nossa igreja, a solução para vivermos unidos, para deixarmos de lado as picuinhas, as brigas, para repararmos as brechas, a solução é Jesus, irmãos. É Jesus no nosso coração. É sermos transformados por Ele a cada dia. É sermos moldados por Ele a cada dia. Cada vez que a gente estiver mais próximo dEle, nós vamos estar mais próximos uns dos outros. Cada vez que a gente amar mais a Jesus, nós vamos conseguir amar mais um ao outro. Que a gente olhe para Ele tão somente.